Salve rapaziada do Papo Reto, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Aqui vamos trazer muita informação e resenha sobre o mundo dos esportes no modo geral, então já acompanha a gente aí e fica ligado. O tema do nosso primeiro vídeo, a gente já vai começar com um debate super polêmico, para vocês conhecerem um pouco das nossas ideias e o que cada um dos integrantes pensam. E o tema do vídeo de hoje é: qual é o top 5 maiores times do Brasil? Bom, hein? E aí, posso começar? Bom, na minha visão, preciso nem falar qual é o primeiro, né? Mas assim, tem 12 grandes no Brasil, essa é a verdade, então é difícil a gente pautar quem são os 5 grandes. E tem tópicos, né? A torcida do São Paulo não é a maior, então fica aí. Mas o São Paulo tem muitos títulos. Meu top 5, já para iniciar, é São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Esse é o top 5, na minha visão, não foge disso. Talvez poderia entrar o Cruzeiro, o Inter, um Grêmio, mas assim, fica nisso pra mim. E aí, por que o São Paulo? 3 mundiais, 3 Libertadores, é o mais fácil de se falar, mas é um clube que sempre chega, é um clube novo pra caramba. O São Paulo tem 93 anos, 6 brasileiros, dentro de 3 seguidos, pontos corridos ainda. Então assim, um clube de muita história. O Santos, acho que eu nem preciso também citar. Pelé, Neymar, Robinho. A história do Santos é linda. Pelé parou uma guerra. Então, tipo assim, Robinho dentro de campo era sacanagem de bom. Diego, então. Então, o Santos. Flamengo, maior torcida do mundo. Há controvérsias, mas maior torcida do mundo. Título pra caramba. Não tenho o que falar também. Entre o Palmeiras, 12 brasileirões. É muita coisa. Não tem essa história de fatos, os caras têm 12 brasileirões. Não tem mundial, né? Infelizmente, ou felizmente. Não tem mundial. Mas assim, 4 Copas do Brasil. Assim, é um time muito grande mesmo. E o Corinthians não tem tradição na Libertadores, né? Só umazinha. Utopia, né? 2012, mas é um clube muito grande. Carrasco do São Paulo também. Mas é isso. Meu top 5 é isso. E aí, André, como que você acha? Tô certo? Então, né? Discorda, concorda, como que é? Eu penso um pouquinho diferente, mas que nem você falou, tem 12 grandes, é difícil de pautar, ranquear, né? Mas eu discordo, eu acho que o 5 tá bem tranquilo, não acho que tenha tanta diferença. Talvez podem dizer que a gente é clubista, que a gente torce pros 4 paulistas aqui, né? Mas pra mim não foge disso, é os 4 paulistas e o Flamengo. No Rio não tem outro que possa comparar e Sul e os outros lugares eu não consigo colocar na briga. Grêmio não entra? Pra mim não dá não. Eu acho que os paulistas ainda estão na frente, apesar de ter mais Libertadores que o Corinthians, por exemplo. 3 rebaixamentos pesa, né? 3 rebaixamentos pesa, e o Corinthians tem mais Mundial, e então... Isso é o que pesa pro Grêmio. Eu acho que ainda não tem comparação. Mas o primeiro, se a gente tá falando de Brasil, tem que ser o maior campeão do Brasil, não tem como. Tem 12, que nem o meu parceiro aqui já falou, tem 12 e ninguém chega perto disso, né? Os outros têm 8, tá tentando chegar, mas não consegue. Então, pra mim, primeiro, aqui ó, errei o lado, Palmeiras... Não tem jeito. Segundo, São Paulo, também concordo com ele, que é um time que é bem grande internacionalmente. Nacionalmente ainda não tem tantos assim, conseguiu a Copa do Brasil agora, mas ainda não tá que nem o Palmeiras ou o Corinthians, por exemplo, mas acho que o São Paulo, aquele quesito de ser mais novo também. Diferença de 3, pro Corinthians, título nacional, nós tem 8, os caras tem 11. Então, né? Em título internacional a gente tem 12 e os caras 4. E a Copa do Brasil? Não, isso sim. Mas eu ainda acho o São Paulo segundo. Terceiro lugar... Campeão de tudo, pô. Tudo bem que o Santos caiu, mas eu acho o Santos. O Pelé é a diferença desse time. Tipo, não tem o que falar. O cara tiveram o maior jogador da história. Os maiores times da história, o Santos vai estar. O Santos de Pelé, né? Claro que depois... Sem Pelé é meio complicado, mas teve, então não tem o que falar, né? Santos terceiro. Quarto colocado, Flamengo. Que, assim, eu acho que os caras se acham demais. São grandes, mas, assim, acho que é o maior de tudo. Não é o maior de nada. Não tem mais... Mundial, não tem mais Campeonato Brasileiro, não tem mais Copa do Brasil, mas tem quase tudo também. Então eu acho que seria a quarta e a maior torcida, assim, em números, né? Não é a melhor, mas é a maior. Eu acho que também nem conta muito para tamanho do clube. Eu acho que entra na briga ali, mas conta mais títulos também. E em quinto, Corinthians, não tem o que falar. A torcida pode falar que pesa bastante a favor do Corinthians. Título, mais ou menos. Falta Libertadores, mas tem Mundial, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil. Então, o quinto é o Corinthians mesmo. Eu acho que não sai muito disso aí. Pode tentar colocar um Inter, um
um Grêmio, de resto eu acho que não. Palmeiras não em dá. primeiro, né? Não, Palmeiras Palmeiras primeiro, é o primeiro maior também. campeão do Brasil, né? Então, E o Mundial. mas de resto, o Mundial você pesquisa lá que você acha. Vamos ver o que o nosso parceiro aí pinga, acha. pô. Um campeonato que já começa sem você conseguir saber quem que vai ser campeão, mas você não... o campeonato começa e você não consegue listar 3 favoritos. Sempre é um pouco a mais ou muito a mais. Campeonato muito equilibrado. Concordo que tem esses 12 grandes. E apesar disso, eu poderia só jogar nesse ponto e falar os top 5, mas sem listar. Mas eu acho que dá sim para listar. E muito difícil fugir disso. Pode doer um pouquinho isso, mas em primeiro é o São Paulo, por conta dos 3 mundiais, e o Santos ter tido esse rebaixamento recente, mas acho que de história E o São Paulo também nunca foi, tá? dá para equiparar, mas é o nunca São foi Paulo em rebaixado. primeiro. Em segundo, podem discordar, falar que ninguém liga pro Santos, mas não tem como não ser o Santos. Segundo colocado, uma história gigantesca, muitos títulos no passado, mas ainda assim é uma história, tem que ter um começo. Sim. História do Pelé não dá pra descartar. Se a gente comemora que é pentacampeão. Quem não tem Santos- passado é museu, né? Tem time que gosta de comemorar só a partir de 90, né? Só 1990 começou o futebol. Se Então, começar o resto é fax. O resto é fax. Foi não, a gente ganhou, né, irmão? O resto é fax. Se a gente comemora os títulos campeões da seleção, tem que considerar os do Santos. Então o Santos é em Exatamente. segundo. Em terceiro eu coloco o Flamengo. É um time muito grande. Por conta da sua torcida, por conta dos títulos, um time de massa, então tem que estar o Flamengo, as conquistas. Também nunca foi rebaixado, sempre se manteve na elite do campeonato. Em quarto eu coloco o Palmeiras não é difícil fazer esse corte, mas os últimos 10 anos acho que colocou o Palmeiras nessa quarta colocação, senão o Palmeiras Crefisa? aparecia no top 5. Difícil, hein? Nesses últimos 10 anos foram muitas conquistas. Foi um quase terceiro rebaixamento, mas que depois disso deslanchou. Então acho que esses últimos 10 anos Salvou nós. colocou em quarto, senão não aparecia nem em quinto. E em último colocado, mas do nosso top 5 é o Corinthians. Também é um time muito grande, mas não é nem o maior do estado, então é o quinto colocado, né? Ah, tamo aí. E aí, Igor? Ah, mas eu vou seguir nesse mesmo ramo, entre os 4 paulistas, se tá na tradição dos 5 melhores do Brasil, mas eu vou ressaltar o São Paulo, né, que é um time, vai ser o primeiro do meu ranking, porque é um time que trouxe a tradição internacional pro futebol brasileiro. Não que o Santos não trouxe, da era Pelé, né, do passado, sim, trouxe da Copa, mostrou o futebol do Santos, mostrou o futebol da seleção brasileira, mas o São Paulo foi um clube que, eles ganharam 3 Libertadores, e foi um clube que mostrou a sua história ali, tipo, na competição da Libertadores, foi um time cascudo, aí foi pro Mundial e ganhou o Mundial e mostrou que os times brasileiros também têm a capacidade de mostrar futebol internacionalmente. Não, o São Paulo é um clube que, pô, Obrigado. querendo ou Quer não, trocar de camisa? Eu falei, Quer então, trocar de camisa? tô falando que tô sendo sincero, mano, que foi um clube que mostrou pro futebol, tipo, porra, nós é importante ganhar Libertadores e Mundial. Aí já o segundo, eu vou colocar o time do Santos, porque querendo ou não, tem a tradição, tem 3 Libertadores, ganhou o Mundial, foi importante na década do Pelé. Foi um cara que, pô, mostrou que o clube em si, mesmo sendo distante da capital, tá ali entre os 5 primeiros do campeonato não, Os maiores clubes, né? Os maiores clubes do Brasil. E em terceiro eu vou colocar o Palmeiras, que foi um time que veio mostrando sua tradição também, tipo, ganhou 3 Libertadores, tem aquele impasse, né, do Mundial, mas aí, pô, ter 3 Libertadores no currículo não é pra qualquer time. Exato. Você sabe bem disso. Barcelona, Pô, né? é difícil. E ter 3 pré também não é pra qualquer um, É não. difícil falar essa questão da Libertadores, né, que o meu time não tem lá aquele currículo bom. Mas nós temos uma Liberta invicta, pô. É uma coisa a se ressaltar, né, pô. Aí em quarto lugar eu vou colocar o Coringão. Tem os seus fatores, tem os seus clubes, tem seus títulos. Temos títulos importantes. Paulistinha, vocês têm 30. Pô, mas é paulista, mano. É um campeonato importante assim. Antigamente era o campeonato mais importante do Brasil. E querendo ou não, tipo, o Corinthians é um clube que demonstra não a garra em si da torcida, mas a compaixão que o torcedor tem pelo clube, mano. Então, independente de jogador, independente de gestão, o Corinthians é acima de todos. Em quinto lugar, eu vou colocar
Flamenguinho, né? É uma torcida meia modinha, mas é um clube vitorioso nos últimos anos, ganhou Libertadores, disputou o Mundial, mas não veio a ganhar, mas mostrou que é o Flamengo, então é um time que tem capacidade de se mostrar internacionalmente, não só pela torcida, mas pelo fator de jogar o futebol que jogou com o Jorge Jesus. Eu acho que, independente da lista e tal, São Paulo e Santos sempre vão aparecer ali em primeiro e segundo. São os dois maiores clubes do Brasil, não tem jeito, é o que eu falei. A história do Santos, a história do São Paulo, e pode entrar em outras histórias também. O São Paulo foi o clube que inventou o sócio-torcedor e ser, tipo, se você hoje consegue ser sócio-torcedor do seu clube, é por causa do São Paulo. São Paulo foi o primeiro clube a criar um estádio particular gigantesco. Na década de 60, São Paulo já tinha um estádio para 40, 50 mil pessoas, que depois foi chegar a quase 146, né? O histórico do Morumbi é 146 mil pessoas, Corinthians e Ponte Preta. Infelizmente é com o Corinthians, mas recorde é deles. É triste, é história, mas é fato. Então o São Paulo sempre está na história do Brasil no futebol. E o Santos, como eu falei, não preciso falar, o Santos é a história do futebol. A história do futebol é o Santos. Então esses dois é unânime. Os outros três, eu acho que eu coloco o Flamengo. Acho que, com todo respeito ao Palmeiras e o Corinthians, o Flamengo nos últimos anos mostrou... Poderia até passar o Santos, mas não passou. Para mim, o top 3 é São Paulo, Santos e Flamengo. Não tem como tirar isso. Corinthians e Palmeiras briga ali por fora. Mas aí, que nem o André falou, não tem como entrar Cruzeiro, Grêmio. É muito mais por isso. E é isso. Na minha visão, é isso. Os 5 maiores clubes do Brasil. Unânime, ou também é debate? Cara, sexto unânime, eu acho que é Grêmio. Dá pra debater Grêmio e Inter, eu acho. Então, Grêmio e Cruzeiro. Só que o Cruzeiro tem 3 anos na Série B. Por mais que o Grêmio tenha caído 3 vezes... 3 anos. 3 Libertadores, 5 Copas do Brasil, por mais que o Cruzeiro tenha 6. Brasileiros, o Cruzeiro tem mais. Por mais que o... então, e o Cruzeiro tem 4 brasileiros. E o Santos... Meu sexto é unânime. O Santos não, o Grêmio. Mas o Inter também briga E fora. O Inter briga com o São Paulo ali de ter todos os títulos possíveis. O Grêmio tem Mundial também, mas na década de 80. O Inter ganhou do Barcelona, do Ronaldinho, velho. Eu acho que o Inter briga bem, porque ele só falta a Supercopa também pra ter todos os títulos, né? Então, top 5, apesar das classificações, é unânime. É unânime. Se for pelo top 10. Na minha visão, é Inter, no sexto, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Esse é o meu top 10. O Vasco é gigante, mas esses últimos anos dele, 20 anos aí quase só se lascando. Ele não vai perder pro Fluminense nem pro Botafogo. Não. Quem seria o 11º, Vasco muito acima. Que a gente citou 12 grandes. Fluminense e Botafogo. Sério, Literalmente, os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 do Sul e os 2 de Minas. São os 12 grandes. Obviamente, se você citar, tem o Atlético Paranaense também, que vem, muito bem. O Atlético Paranaense conquistou o quê? 2 Sul-Americanas. Felizmente não, né? Felizmente, sei lá. Caiu pra Série B agora, mas é um clube que vem ficando muito grande ao longo do tempo. O Petralha, né? O Petralha, que é o presidente, engrandeceu muito o Atlético Paranaense. Agora eu acho que o Bahia vai começar a andar por fora, vai começar a ganhar seus títulos. Daqui a pouco vem a Copa do Brasil, daqui a pouco vem um brasileiro, que sabe. O Campeonato Baiano, pra mim, só vai da Bahia daqui pra frente. Libertadores eu acho muito difícil. Só que dependendo do time que o Bahia tiver ali, dá pra chegar. Então, assim, é um time que eu acho que vai chegar forte. Atlético Paranaense e Bahia se pode colocar. Se você quiser ampliar, né, deixar passar dos 12 grandes, colocar ali 15, dá pra colocar Atlético Paranaense e Bahia, na minha visão. Mas agora a gente falou o top 5 e o top 5 de jogadores desses clubes. Qual o maior jogador de cada clube? Cara, do São Paulo, da história do São Paulo, Rogério, acho que é muito difícil fugir de Rogério Ceni. Porém, o Raí, ele é muito subestimado. Ele é muito subestimado. Dentro do São Paulo? Não dentro do São Paulo, dentro do Por Brasil. Fora, sim. O Raí, ele é é um cara gigantesco. A seleção acho que pesa O cara um foi 10 da seleção, se eu não me engano, posso estar enganado. Ele foi o 10, não foi? Da Copa, ele foi o 10 da Copa. O cara foi o 10 da Copa, pô. O Tetra, o 10 é o Raí. Conquistou o Mundial. Reserva, né? Eu acho que pesa muito por causa dessa questão da seleção. Conquistou o Mundial, vai pro país, cara. Ele é ídolo total lá em Paris. Eu acho que dá pra ver até o Zico com o subestimado também, principalmente pela nova geração. Sim. E quando ele volta, o Raí, em 98, ele ganha um título em cima do Corinthians e o São Paulo tava um tempo sem ganhar o Paulista, alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas então, assim, o Raí, ele é muito subestimado, mas não tem como fugir de Rogério Ceni. Do Palmeiras, eu acho que é o Ademir, né? Ademir da Guia. Ademir da Guia ou Rony Rústico. Ademir ou Rony? Bicicletinha, né, pai? É difícil. O Ademir é a história do clube, né? Também era o time que batia de frente com o Santos de Pelé, que todo mundo fala, né?
que foi essa rivalidade tão grande. É um jogador assim que não tem muita mídia, eu acho que dos 4 grandes provavelmente vai ser o que é menos falado. Mas é um jogador muito grande pro clube, ganhou muita coisa, participou das 2 academias, que foi os 2 primeiros times históricos do Palmeiras. Ele tava no Mundial? Ele tava no Mundial? Ele é mais novo. Mas ele ganhou muita coisa e acho que é difícil fugir disso. Agora a gente tá com novos jogadores que tá ganhando muita coisa. Tipo, eu colocava o Dudu muito acima, essa saída dele deu uma balada bem grande, não tem como falar que não. Essa saída dele, essa rixa com a Leila, com a torcida principalmente, acho que tá sendo bem zoado, mas o Ademir é o principal, né? O São Marcos ali também entra. Infelizmente não é tão vitorioso, pegou uma época muito ruim do clube, mas o que talvez tenha até aumentado mais ainda a idolatria dele, porque ele ficou pelo amor ao clube, não ficou por dinheiro, não ficou por título. Ele, eu acho que é o cara que você pode falar que é mais apaixonado pelo clube, talvez seja o Marcos. Mas é o Ademir, né? Mas o maior é o Ademir da Guia. O Santos não tem nem o que falar. Pelé, o maior de todos. O maior jogador do esporte. Da história. Eu vou ter que história. falar ele também no meu time. O maior jogador do Santos é o Pelé. Como a gente tem Isso é de se canto, orgulhar. Isso é de se orgulhar. Só Pelé, que jogou no meu Santos. É o maior esportista. Então não tem como falar. Tirando o Pelé, eu consigo trazer alguns nomes. Neymar é ídolo pelas conquistas. Tá no top 3? Segundo? Será? Tranquilo, eu acho. Acho que dá pra É discutir no top porque 3, o time da mas década de 60 do Santos é muito de grande, 60 né? que eu ia falar, o Pepe e tem o muito Coutinho, cara, que são nossos top Sim, 3 sim. artilheiros junto com o Pelé. O seu Pepe até brinca que ele é o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não conta. Então não dá pra esquecer esses ídolos históricos, mas do mais recente é o Neymar, sim. Tão fraquinho de ídolo, né? E do Flamengo? O Flamengo é o Zico? Unânime? Será? Zico, Acho que é. não tem como. Tranquilo? Mas Gabigol segundo? Não, o Gabigol não Isso entra é nessa considera- disputa. Não, entra. Top 3 Não, mas fácil. será que a torcida do Flamengo, o Gabigol... Considera. É porque o Zico, ele conquista o Mundial, conquista a Libertadores, mas o Gabigol, ele conquista as duas Libertadores. duas, Não, o né? Flamengo. Primeiro nunca. O primeiro Tira- nunca tirando- vai tirando- O primeiro nunca. Não, primeiro, mas tirando Top 81, os gols na final do Flamengo na Libertadores, só o Gabigol. Não tem outro E que acho que fez. essa reta final dele também... Deixou... Foi que nem o Dudu. Acho que ele ainda foi menos mal que o Dudu. O Dudu foi complicado a saída do Palmeiras. É Zico, né? Mas eu acho que o Zico o Zico primeiro disparado, o Gabigol talvez segundo. Ou terceiro, pelo menos. E do Coringão, quem? Dentinho? Aí é difícil. E agora? Assim, eu nem vi jogar pela história do decorrer do antepassado. Malcom. Eu considero o Basílio pela final de 77, que foi um cara que fez o gol na final e o Corinthians estava num jejum muito grande de conquistar um título. E do atual que eu vi jogar, eu vi com meus próprios olhos, é goleiro. É o gigante, né? Gigante Cássio. Foi um cara que mostrou a tradição embaixo das traves, né? Porque foi um cara muito importante, não só em requisitos de título e de construção de clube, e mostrar que ele estava ali sempre representando em Coringão. Foi um cara que trouxe um título importante para o Corinthians, um título que a gente não tinha, que era a Libertadores de 2012. Pô, o Cássio entrou na fase do mata-mata. Do mata-mata? Sim, entrou na fase do mata-mata contra o Emelec, que se destacou lá no Equador e fez uma partida absurda. Então mostrou que estava ali. E pra mim é um dos maiores ídolos da torcida do E o Corinthians. Marcelinho? Marcelinho não entra, não? Não, o Marcelinho tem o seu papel, tem o Marcelinho, eu considero até o Zidanilo como ídolo, mano, pelo que ele fez. Ídolo. Zidanilo Mas aqui é o maior, né? Tem muito. Tem o Rivelino. Rivelino não é? Rivelino, O Sócrates também. tem um Sócrates, craque Neto. Pela imagem do Sócrates. Sim, também, pela ele representa pela muito tradição Corinthians. dele que ele fez pelo Mas o seu Corinthians. primeiro é o Basílio, me surpreendeu. Assim, Pra mim é o Basílio, mano. Pra mim, ninguém falar isso. Basílio, por Também mostrar que Sócrates, É tal. só. Basílio, querendo ou não, tem um papel importante pra mim é o Esqueci de Basílio. citar um aqui do Peixão, né, dessa história recente, apesar Diego fora Pituca. do futebol É o dele Pituca. ser muito difícil de ser É comentado, mas John. o Santos passava por momentos difíceis e Diego o Robinho, Pituca, Marinho. 2002. Não, o Robinho, ele... É, Dentro do campo, o cara foi um craque, não tem o que falar. Pô, ele Foi o que jogou ele não, fez. não tem- dá pra tirar como Não dá pra ídolo, né? tirar. A gente não tem O que o Robinho culpa o fez que no ele futebol, fez irmão. fora do futebol. A gente até condena, mas não tem o que Você não fazer. precisa Dentro do ficar campo, idolatrando sempre, Exatamente. citando nome, Você acha mas que dentro do campo, o Robinho foi gênio. Gênio. tá na história do Você acha que a clube, né? ousadia e a alegria veio do Robinho ou do Neymar? Do Neymar.
O Robinho, do ele... Santos, né? Não, veio do Santos, sim. A água do Santos é diferente. A água do Santos é diferente. Mas a base aí- do Santos é algo impressionante. Não tenho o que falar, tenho que dizer. É O assim, Robinho era um- é inenarrável quanto a base do Santos é boa, pô. Pô, o Robinho era um jogador doideira. que, mano, era de brilhar os olhos quando jogava, mano. Quando ele metia aquelas pedaladas. Bem pela seleção também. corintiano sabe É, pedalar. 8 pedaladas. Não, mas. 8 precisa pedaladas ressaltar em isso, né, qual mano? time, Igor? 8 pedaladas. 8 foi pedaladas, mais, né, né, mano? mano? Ele só conhece na final de bem. brasileiro, né? Ele Só conhece Final de bem. brasileiro. Mas o Robinho é Mas craque, mano. nesse, entrando aí, tipo, técnico, pra vocês, do clube de vocês, qual é o maior técnico da história? Difícil essa. Assim, eu Vai particularmente falando acho aí que é que me o complicou aqui Muricy, agora. ele é muito grande. Ele é muito grande no São Paulo. Conquistou os 3 brasileiros, mas assim, não tem como. Tele não Tele dá. Santana. Não dá, não dá. Tele Santana é algo... Não consigo nem falar, mano. É o Tele Santana. Tele Santana foi histórico pro Brasil. Ele que treinava o time de 82, por mais que não tenha ganhado a Copa, foi um time, assim, que encantou, né? Já era um time muito técnico naquela época. E depois ele conquistou a história do São Paulo. Os 2 mundiais, 2 Libertadores, Paulista, Brasileiro, Supercopa. No ano de 93, o cara conquista 4 títulos internacionais. Isso é o que o Corinthians tem na história. Então, tipo assim, já é muito grande. E você, qual que você acha? Aí você me complicou, mano. Bem na era Abel que a gente vive, é difícil de falar. Para mim é o Abel. Assim, É difícil, é muito difícil. Felipão, É muito difícil. tem o Felipão, mas para mim, na minha O visão, Big o Abel... Phil, o Big Phil é que eu acho que ele representa mais que nem eu falei do Marcos, a paixão pelo clube. Ele teve momentos bons, teve momentos ruins. É um cara que representa muito Sim. essa raça, essa alma do Palmeiras. Aquele vídeo muito viralizado dele nos vestiários, tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Isso representa muito o time, não tem o que falar. O Felipão sabia o que era o Palmeiras, nunca treinou um rival. Mas o Abel, em questão de título, é difícil, mano. São 4 anos indo pra 5 aí, de título atrás de título, não tem o que falar. Então, eu acho que eu vou, com peso no coração, vou ficar com o Abel Ferreira, que é tá gigantesco. certo. É que o Felipão também. 2 Libertadores no mesmo não ano, dá. brasileiro, O Copa do Abel Brasil, é muito o cara grande. conquistou tudo. O É Felipão muito foi muito grande, mas o Abel, ele mudou a história do Palmeiras. Não, com O certeza. Palmeiras já era grande, Não que mas o mudou. Felipão não tenha mudado também, Não, mas concordo. o Abel realmente é diferente. Mas e do Santos? Acho que vou muito pelo jogador também, a mesma Sim. narrativa que eu falei, o técnico que conquistou os títulos naquela era mágica do Santos, que é o Lula, não tem como correr disso, mas eu não vejo um técnico muito a cara do Santos, sabe, que nem você citou o Tele, que é tipo, técnico do São Paulo, você lembra isso? Eu não consigo pensar, sendo sincero, quando cita um técnico que marcou muito assim a trajetória do Santos. Óbvio que o técnico que teve aqueles títulos com o Pelé tem que ser considerado. O Muricy O Muricy, que ganhou a Libertadores. Não sei os títulos marcantes que eu tenho, assim, por ser um pouco mais novo, obviamente, do Brasileiro de 2002, o Leão, não sei se pode configurar, mas acho que não foge muito disso. Sim. O meu não tem nem o que falar, né? Senhor Adenor. Pô, Querendo ou não, o Tite... Pepe Carilli, não? O Tite foi muito... Não, o Carilli foi importante também, mas querendo ou não, o Tite, apesar da eliminação precoce na Libertadores contra o Tolima, a diretoria confiou no Tite, então foi um processo de trabalho. Aí depois ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Recopa, aí ganhou outro Brasileiro em 2015 com um time... Eu, na minha opinião, o time de 13 é melhor do que o de 15. Mas, o Tite, querendo ou não, pra nós é muito importante. Tem o Pepe Carilli também. Se fosse o Boca, né? Se não fosse o Amarília, se fosse o Maldito, Não é nem o o Boca, Amarília. né? Não é nem o Boca, não é nem o Boca. É o Amarília, o árbitro ali passou a mão em nós. Mas o meu, técnico que eu peguei de fazer a história do Corinthians foi o Tite. Então é isso, né? Nosso top 5 é esse. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês acham que está correto. É a nossa opinião, um pouco de clubismo, um pouco de seriedade. Só um pouquinho. Um pouco de seriedade. Faz parte, né? Aqui também vai ter clubismo, aqui também vai ter seriedade, vai ter informação, vai ter resenha. Mas é isso, rapaziada. Acompanha aí o canal do Papo Reto. A gente, aqui são 11, hein? 11 Isso. integrantes. Aqui só tá 4, só para começar, só para iniciar esse canal. E é isso, espero que vocês curtam. Curtam a página, compartilham. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Mano, vai assistir muito YouTube. Muito YouTube. Segue nas redes. Muito YouTube.
Então é isso. Segue nas lá. redes, Papo Reto, né? OFC. Papo reto, Underline, UFC. a gente vai deixar Tá na descrição. Beleza? Então é isso. É nóis. Valeu, rapaziada. Manda o papo reto aí. Manda o papo reto.